mais um dos nossos vídeos estudando CC. E nesse vamos às noções de gráficos. Iniciamos com os gráficos de coluna. Senhores, nesse nosso problema, que trata-se de um problema relacionado a gráfico em termos de duas colunas, e vem o enunciado da seguinte forma: o gráfico compara o número de homicídios por grupo de 100 mil habitantes, entre 1995 e 1998 nos Estados Unidos, em estados com e sem pena de morte. Os estados com pena de morte nós representamos no gráfico pelas colunas em azul nos respectivos anos, e bem como os gráficos sem pena de morte, também nos respectivos anos, estamos a representar pelas colunas em vermelho. Senhores, temos aqui as considerações dos dois eixos, os eixos horizontais, conforme já citado, estamos a trabalhar ou relacioná-los a anos. O eixo horizontal trabalhamos com os dados em anos, e bem como o vertical estamos a trabalhar em relação de homicídio em cada grupo de 100 mil habitantes. Senhores, com base no gráfico, pode-se afirmar que a taxa de homicídio cresceu apenas nos estados sem a pena de morte. Está citando que a taxa cresceu apenas nos estados sem pena de morte. Estado sem pena de morte, senhores, é o estado em vermelho. E nós verificamos aqui que nos estados em vermelho, a taxa, no lugar de ser ascendente, ou ela aumentar, ela fez diminuir. E bem como nas duas, né? Tanto nos estados com pena ou sem pena de morte. Então, senhores, essa opção é falsa. A item B, ou a opção B, vem assim: nos estados com pena de morte, a taxa de homicídio é menor que nos estados sem a pena de morte. Nos estados com pena de morte, a taxa do homicídio é menor. Negativo, né, senhores? Estado com pena de morte é o azul, e as colunas em azul sempre são maiores em todos os respectivos anos do que as colunas em vermelho, que representam os estados com pena de morte. No caso, sem pena de morte, melhor dizendo. Então, no caso, senhores, a opção B é falsa. Opção C: no período considerado, quer dizer, de 95 a 98, os estados com pena de morte apresentam taxas maiores de homicídio. No período considerado, os estados com pena de morte, quer dizer, o azul, as barras ou as colunas em azul, apresentam taxas maiores do que aqueles que representam o vermelho, que é o estado sem a pena. E realmente, né, senhores, sempre o estado com pena de morte, em todos esses anos pesquisados, sempre apresentam taxa maior de homicídio. Então, a opção C é verdadeira. Mas vamos a D. Entre 96 e 97, a taxa de homicídio permaneceu estável nos estados com pena de morte. Estados com pena de morte, repetimos, é o azul. Permanecer estável, negativo. Quem permaneceu estável aqui foi a estado sem a pena. Então, a opção falsa. E a S, senhores, a taxa de homicídio nos estados com pena de morte caiu pela metade no período considerado. Falso, né, senhores? Nós aqui temos o estado com pena de morte inicial, 95, na média de quase 40, vamos dizer 38, por 100 mil habitantes. E aqui, no caso, no último ano, 98, nós temos aproximadamente 28. Então, falsa também. A opção correta dessa questão é a opção C. Senhores, vamos à segunda questão. O gráfico mostra as vendas de arroz e açúcar de um armazém em 4 dias da semana, de segunda a quinta-feira.
De acordo com o gráfico, à medida que os gráficos passam, então nós temos aqui que considerar as colunas, novamente um gráfico de colunas, em amarelo representa a venda, digamos, do arroz durante esses 3, 4 dias, e as colunas do vermelho, ou em vermelho, representam a venda do açúcar. Senhores, a opção A vem assim: a venda de arroz e açúcar aumentam. A de arroz, que é o amarelo, está diminuindo, é falso, e a do açúcar aumenta. Realmente é verdade, a coluna do açúcar aumentou. Bom, vamos a B. A venda de arroz e açúcar diminui. Falso, né? A de arroz, que é o amarelo, voltamos a citar, diminui, mas a do vermelho, que representa a venda do açúcar, a coluna vermelha, representa aumento. Então, verdade e falso. A C, senhores, a venda de arroz aumenta. Arroz é amarelo, né? Negativo, é falso. E a de açúcar diminui. A de açúcar aumenta. Então, falso e falso. Senhores, e aí tem D, a venda de arroz diminui. A venda do arroz, voltamos a citar, é amarela, realmente diminui, é verdade. E a de açúcar aumenta. Realmente, né, senhores, a coluna açúcar, que é a vermelha, aumenta. Ficamos então, senhores, com V e V, a opção correta, né, conforme a análise. A venda do arroz diminui, podemos dizer, de 8 toneladas para a média de 5 toneladas. E a venda de açúcar, senhores, aumenta de 5 toneladas para a condição de 9. Então, senhores, a opção correta da questão é a D. Senhores, vamos à seguinte. O gráfico mostra o tempo que grupos de alunos gastam no deslocamento de suas casas para o colégio. Então, nós temos aqui os grupos de alunos e nós temos no eixo horizontal o tempo em que eles gastam ou levam para deslocamento à escola. Quantos alunos gastam mais de 10 minutos, é o que interessa ao problema, nesse transcurso? 5, 7, 8, 15. Senhores, só vai interessar o problema aquele pessoal que gasta mais de 10 minutos, porque de 5 a 10 minutos não interessa, de 6 a 10 também não. Então, o pessoal de 11 a 15 minutos interessa. É a faixa, senhores, do grupo, digamos, de 11 a 15 minutos, é a faixa de 5 alunos. Aqui nós temos o eixo vertical, o eixo relativo ao número de alunos. Então, esse pessoal que gasta de 11 a 15 minutos em número de 5, e bem como o pessoal do grupo 2, digamos, se 2 alunos apenas gastam em média 16 a 20 minutos nesse deslocamento. Senhores, temos então um total de 5 mais 2 alunos, que faz o total de 7, a opção correta é a B. Senhores, vamos ao próximo. O gráfico mostra como Karine distribui seu tempo durante um dia. Então, senhores, aqui nós temos um gráfico relacionado, denominado de pizza, numa distribuição percentual, né, dos tempos das aplicações das tarefas dos afazeres de Karine. Aí vem a pergunta: que porcentagem de tempo passa jogando e fazendo suas tarefas? Então, senhores, nós vamos aqui nesse gráfico de pizza, nós temos o percentual da dormida, que é 40%, da comida, alimentação 10%, da escola 25%, das tarefas 10% e jogando 15%. Então, senhores, só vai interessar o grupo, digamos, ou a fazer jogando, que é 15%, e o das tarefas, que é 10%. Como só interessa esses dois, senhores, é só adicionar os dois percentuais, o 15% mais o 10%, chegamos a 25%. Opção correta da questão, senhores, opção D. Senhores, trata-se de problemas simples, mas são os nossos básicos. No mais, vamos a este. Nas últimas eleições presidenciais de um determinado país, onde 9% dos eleitores votaram em branco e 11% anularam o voto, o vencedor obteve 51% dos votos válidos. Não são considerados válidos os votos em brancos e nulos. Pode-se afirmar que o vencedor, de fato, obteve de todos os eleitores um percentual de votos na ordem de. Então, senhores, vamos aqui ao seguinte problema. Vamos ter que determinar, digamos, o vencedor dessa eleição, quanto realmente ele obteve, que percentual na ordem de quanto os votos válidos. Então, vamos aqui. Em termos de votos não válidos, nós temos os nulos
os brancos e os nulos, fazendo um total percentual de votos não válidos é 9 mais o 11% que chegamos a 20%. Senhores, para determinarmos então o percentual de votos válidos, vamos fazer a diferença do total menos o que está valendo não válido, no caso 80. Para então determinarmos o pedido do problema, ou seja, o que o vencedor obteve em relação aos válidos, que foi no caso da ordem 51%, vamos fazer o 51 vezes o número de válidos, o percentual de válidos, que é 80. E, senhores, 51 vezes 80 dá o 40,8%, que em termos da ordem equivale a 41%, e no caso da nossa questão é a opção B. Bem, senhores, no mais, valeu, bons estudos e até a próxima.